Vigia, crente. Quem nunca ouviu essa expressão, hein? Ou quem é que nunca falou essa expressão? Pois é, às vezes a gente fala da boca pra fora, mas vigiar é assunto importante, viu? E aí, pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e Geoleu Vigilância, recuperando a disciplina espiritual perdida de Brian Hedges, uma publicação da Eden Publicações. O objetivo do autor aqui é fazer um resgate da ideia de vigilância como disciplina espiritual. E se nós estamos falando de resgate, de encontrar alguma coisa que estava perdido, então nós precisamos fazer uma investigação. E é com base nisso que nós temos um livro com uma estrutura de perguntas jornalísticas, como o que, por quê, como, quando e quem. E é assim que é a estrutura dos capítulos. O prefácio desse livro é escrito pelo Donald Whitney, autor do livro Disciplinas Espirituais, publicado pela Editora Batista Regular. O Donald Whitney diz que quando ele escreveu esse livro, ele apresentou ao J.I. Packer para fazer a apresentação. O Packer disse que ele deveria ter feito um capítulo sobre a vigilância. Nesse livro, Donald Whitney fala sobre oração, sobre leitura bíblica, sobre evangelismo, sobre anotações, sobre diversas práticas de disciplinas espirituais, mas ele não fala especificamente a um capítulo dedicado à vigilância, e o Packer o incentiva a fazer isso, coisa que ele acabou não fazendo. O que acontece é que quando Donald Whitney tem contato com esse livro do Brian Hedges, ele fica muito feliz por ver não somente que foi um livro a ser lançado com aquele assunto, muito mais do que um capítulo caberia, e ele entende que o Brian Hedges fez aqui é bem melhor do que ele poderia fazer, com muito fundamento bíblico e também com base nos escritos puritanos. E sim, esse livro tem o seu jeitinho puritano de escrever, de apresentar, além de se basear muito nos escritos puritanos também. Na introdução, Brian Hedges ele começa falando que a vigilância é um assunto pouco abordado e, apesar disso, ela é tão importante quanto a oração e a meditação. Pense na importância disso. É uma disciplina tão fundamental como a disciplina mais fundamental da fé cristã que existe, como a oração. Você entende o que é vigilância? E se não entende, você percebe em que nível ela está sendo colocada aqui? Pois é. Ele diz que não importa qual a sua situação, se você é um universitário, se você é uma mãe solteira, ou se você é um pastor muito experimentado no ministério, você precisa de vigilância. Ele diz também que esse é um assunto muito comentado pelos puritanos e que por causa disso ele vai se valer de vários dos seus escritos. Ele cita especialmente John Owen, mais com a obra da Tentação, John Bunyan, considerando O Peregrino e a Guerra Santa, e o Robert McCheyne também. O Brian Hedges diz: usei generosamente as alegorias de Bunyan neste livro, esperando não apenas explicar, mas também ilustrar a natureza, a necessidade e a prática da vigilância. Sim, ele usou. E usou mesmo. O primeiro capítulo leva o nome de O quê? A natureza da vigilância. E é ótimo que esse seja o primeiro capítulo, porque, na verdade, essa foi a minha primeira pergunta. O que é vigilância? A vigilância como uma disciplina espiritual? Como é que a gente pode definir isso? O que ele vai dizer aqui é que neste mundo nós somos como peregrinos, e sendo peregrinos, nós precisamos vigiar. A vigilância não é opcional. Esse capítulo é dividido basicamente em 3 partes. A primeira seria com base na definição de John Owen sobre o que é vigilância. A segunda é mostrando vigilância na Bíblia, as palavras que definem o que é vigilância. E em terceiro nós temos os ingredientes da vigilância. Quanto à definição de John Owen, o que está escrito lá é o seguinte: que vigilância é um cuidado e diligência universal, exercitando-se em e por todos os meios prescritos por Deus com respeito a nossos corações e modos, as iscas e métodos de Satanás, as ocasiões e vantagens do pecado no mundo, para que não sejamos enredados. Essa definição de John Owen, ela é escrutinada e ponderada palavra por palavra, literalmente. Ele realmente se baseia nessa definição e vai comentando trecho a trecho. Ele diz: essa definição recompensará uma investigação mais aprofundada. Você pode pensar que a compreendeu, mas não compreendeu. E como diz Holmes ao Watson, você vê, mas você não observa. Então desacelere, coloque seu chapéu de investigador, tire a poeira da sua lupa e se prepare para um trabalho de detetive enquanto examinamos esta densa prosa puritana. E assim ele segue a escrutinar a definição de John Owen. Então quando eu falo que é baseado nos escritos puritanos, eu não tô de brincadeira. Ele cita puritano e faz exegese dos escritos, dos trechos dos puritanos. O que é algo muito bom, já que os puritanos tinham uma forte dedicação a
piedade. A segunda parte desse capítulo tem a ver com definição bíblica e ele lista ali alguns trechos onde a ideia de vigilância aparece e como ela é traduzida. Por exemplo, a palavra grega blepo, quando aparece vede prudentemente como andais, lá em Efésios 5,15. Ou gregorel, estar alerta, quando aparece vigiai e orai, lá em Mateus 26,41. Proserro, que significa prestar atenção, quando aparece acautelai-vos por vós mesmos, lá em Lucas 21,34. Agripneo, manter-se alerta, como aparece lá em Efésios 6,18, orando em todo tempo e vigiando. Manter-se alerta, estar alerta, as definições começam a misturar aqui. Scopel, palavra que dá a ideia de escopo, que é tomar cuidado. Eu não entendi como escopo e tomar cuidado estão relacionados, mas enfim, o texto bíblico é Gálatas 6,1. Guarda-te para que não sejas também tentado. E por fim, é perro, se segure firme. Tem cuidado de ti mesmo, quando aparece lá em 1 Timóteo 4,16. Então, assim, realmente o campo semântico dessas palavras acabam se misturando e é basicamente essa ideia que ele quer mostrar. Como cada uma dessas palavras apresenta a vigilância em um contexto diferente. E quais são os ingredientes da vigilância? São citados aqui 4. A vigília, que ele cita aqui a ideia de estar, digamos, acordado, né? Estar em vigília é o oposto de estar dormindo, só que, ainda que seja usado no sentido literal, o que ele quer falar é de um sentido espiritual, né? De estar acordado espiritualmente falando. Atenção, que é olhar para o lugar certo, observar os nossos caminhos, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, vigilância tem esse aspecto também. Cautela, e aqui ele está falando de um elemento de perigo, da gente entender que o mal está no mundo e que nós temos inimigos como o mundo, a carne e o diabo que querem nos destruir. E expectativa, que tem a ver com uma esperança escatológica. Então esses são os ingredientes da vigilância. Tendo posto essa definição, e assim, nesse capítulo, eu tive a impressão de que as coisas estavam meio... parece que foi informação demais com pouco desenvolvimento, sabe? Parece que esse capítulo deveria ser maior, porque particularmente foi a parte que eu mais senti falta de desenvolvimento mesmo. Eu gostaria de entender o que ele quer dizer com vigilância, especialmente quando se refere à disciplina espiritual. Isso não ficou tão claro para mim no desenvolvimento desse capítulo. Mas seguindo, o segundo capítulo é o porquê, falando sobre a necessidade de vigilância. A vigilância requer esforço e dedicação, e portanto, saber o porquê é importante para avaliarmos se vale a pena tal esforço. Ele diz aqui, enquanto a vigilância custa muito, não vigiar custa muito mais. E aqui são apresentadas 7 razões para a vigilância. E eu numerei todas elas, e sim, foi eu que numerei as 7 razões, que são o valor do coração, o perigo de um coração endurecido, o perigo da tentação, o seu adversário, o diabo, a garantia da salvação, que tem a ver com certeza da salvação, o início gradual da decadência espiritual e a doçura da comunhão com Cristo. Essas são as 7 razões de por que vigiar, né? Cada uma delas é um pouco mais desenvolvida no livro, mas a gente precisa seguir adiante. Capítulo de número 3. Como? Como é o cultivo da vigilância? É necessário se preparar, e isso é tão importante que esse é o capítulo mais longo do livro. O segundo maior é o segundo, capítulo de número 2, com 30 páginas. O primeiro e o quarto capítulo têm igualmente 28 páginas. Esse capítulo de número 3 tem 44, então ele intencionalmente é maior, porque entende ser esse o aspecto mais importante. Como eu vigio? Como eu pratico a vigilância? E ele diz para ler com calma, ele diz assim, à medida em que você estuda essas estratégias, faça frequentemente uma pausa para sondar em oração o seu coração. Anote os insights que você acha que são úteis. E ele lista 9 estratégias. Ele diz que são 9, mas eu que as enumerei. E assim, como são 9, você já fica meio que lendo na expectativa de depois da primeira, qual é a segunda, qual é a terceira. E ainda que haja essa recomendação, bom, eu não fui tão ponderado assim porque eu tinha o objetivo de trazer uma resenha para vocês. Mas ainda assim, esse capítulo eu achei um pouco cansativo. Quando eu falei que ele tem um estilo puritano, tem muito a ver com essa parte mais estrutural e com o objetivo de piedade. Obviamente, também tem muito a ver com se valer dos escritos puritanos. Então ele traz, né, essa veia puritana para nós. Porém, o próprio Brian Hedges, parece que falta aquele estilo mais doce e mais envolvente que alguns escritos puritanos têm. E ele acaba sendo muito mais informativo, ainda que muito bem informativo, do que necessariamente
devocional, por exemplo. Mas enfim, quais são as 9 estratégias? Primeiro, trabalhe para conhecer o seu coração. Ele fala da importância do autoexame. Guarde os portões para a sua alma: ouvidos, olhos, boca, nariz, tato. Terceiro, não dê oportunidade para o pecado. Ele fala sobre evitar ocasiões tentadoras. Esse é um trecho bem interessante. Ele diz assim: mantenha o seu coração tão longe das oportunidades de pecar como você manteria uma lata de gasolina de uma chama aberta. Bem bacana. Essa terceira estratégia é um trecho bem longo. Quarta, encha o seu coração com o evangelho, considerando não somente a lei, mas a graça de Deus. Quinta, mantenha o seu foco firme em Cristo, olhar mais para Cristo do que para si mesmo. Sexto, em espírito de oração, dependa do Espírito. E aqui nesse capítulo parece que ele associa a ideia de vigiar e orar igual a orar sem cessar. São 2 demandas que a gente vê, mas que nesse trecho dá a entender que significam a mesma coisa, de estar, digamos assim, orando em espírito, né? Essa é uma expressão, digamos, popular no meio evangélico. Sétima, valorize a graça que você recebeu. E com valorizar ele quer dizer com nutrir, com se dedicar à graça. 8, persevere na palavra de Cristo. Ele fala de conhecer, valorizar e obedecer a palavra. E 9ª e última estratégia, desenvolva um ritmo diário de caminhada com Deus. Ele cita 7 tratados do puritano Rogers. Então, apenas listando essas, nós podemos ter uma ideia de orientação prática do que fazer para praticarmos a vigilância. O 4º capítulo, a pergunta é quando? Falando das fases da vigilância. Ele diz que é necessário se preparar para os piores cenários. E eu acho que esse foi o capítulo que eu mais gostei, sabe? Ele comenta que existem vários cenários possíveis. John Owen pensa em 4 cenários, John Flavel pensa em 12, mas o Brian Hedges cita 7 cenários a serem observados. Então, quais são os 7? Primeiro, vigilância na prosperidade. Olha só que curioso. Quando tudo vai bem, cuidado com o seu coração para não achar que não precisa de Deus. Segundo, na solitude. Um cristão é verdadeiramente aquilo que ele é quando está sozinho. Vigia, crente. Terceiro, quando a graça está adormecida. Aqueles momentos que talvez nos falta o ânimo que em outros momentos já tivemos. Tenhamos cuidado. Quarto, na autoconfiança. Não achar que está tudo bem com você por causa de você mesmo. Quinto, na dúvida e desânimo. Quando você for acometido com inseguranças e questionamentos de sua fé. Tenha cuidado para não se perder. Sexto, nas interrupções da rotina. Ah, isso é forte. Quando você recebe uma visita na sua casa ou quando você está em viagem, você já quebra o seu ritmo ali, você já perde o seu momento devocional, o seu horário de leitura bíblica. Cuidado com essas interrupções para não se esfriar. E sétimo, o momento da tentação. Sim, vigiar exatamente no momento da tentação. E ele traz algumas considerações baseadas nos escritos de John Owen, que eu achei muito legal. Daria para desenvolver um pouco mais, quase escrever um texto só sobre esse ponto, porque realmente é bem interessante. Ele diz alguns passos para você seguir. Primeiro, ore. Segundo, busque Jesus, de realmente estar com Jesus. Terceiro, confie no livramento, ou seja, de confiar que ele pode te livrar e vai dar ocasião para o seu livramento. E, por fim, observe onde está a brecha. Uma palavra cuidadosa que ele coloca aqui é que ele não entende que a tentação por si só seja pecaminosa, mas pode ser. Talvez a tentação tenha ocorrido porque você deixou de vigiar em alguma área, ou você esteve cedendo demais em algumas circunstâncias que alimentou a sua mente com pensamentos lascivos, ou por você estar em um ambiente com fortes influências para o pecado, para a promiscuidade, para os vícios, enfim. Então, esses são os 7 cenários apresentados aqui para você considerar melhor a vigilância de acordo com a circunstância que você está. Então isso é muito interessante porque às vezes a gente pensa em vigilância só em algumas situações, mas não é verdade que a gente só deve vigiar em algumas situações e nem mesmo é verdade que a gente deve vigiar da mesma forma em todas as situações. Cada situação pede um aspecto de vigilância um pouco diferente. E é isso que esse capítulo nos ensina. O 5º capítulo é o quem. E ele fala sobre vigilância na igreja. A gente não foi chamado para ser crente sozinho. Ele diz que vigilância é um projeto comunitário. E ele trata aqui dos aspectos comunitários em 2 perspectivas. Uma primeira
é a vigilância pastoral. De como o pastor tem esse dever de vigiar pelas suas ovelhas, de ter cuidado com como as suas ovelhas têm caminhado, o que as tem influenciado. Mas também ele fala de uma vigilância mútua, de como os cristãos devem mutuamente cuidar uns dos outros. E ele diz que isso pode acontecer pelo menos de 3 formas. Com conversa, e é uma conversa intencional aqui. E quando conversa intencional, isso tem muito cara de disciplina espiritual, sabe? Mas também a admoestação, que tem a ver com você observar algo em uma pessoa que realmente é imprópria em sua conduta e que deve ser corrigido. E terceiro, com consideração, que é uma preocupação sincera pelo bem da pessoa, pelo crescimento espiritual dessa pessoa e pra gente estimular uns aos outros na prática cristã. É isso, igreja é necessário pra gente melhor desenvolver a vigilância. Seguindo para a conclusão, ele termina dizendo que, bom, o livro está acabando, mas a guerra continua. E nós devemos sempre seguir confiados em Cristo Jesus, confiados no amor que Ele tem por nós, mas também movidos pelo amor que nós temos por Ele e não esquecendo de tudo o que Cristo já tem feito por nós, que é suficiente para a nossa salvação. Logo depois da conclusão, nós temos 2 apêndices. O apêndice número 1 leva o título Reforma Pessoal de Matt-Cheney, de Robert Matt-Cheney. Então é um texto de Matt-Cheney avaliando-se, principalmente no aspecto de confissão, mas avaliando a sua condição espiritual diante de Deus. E o apêndice 2 fala da autovigilância do ministro. Tem alguns trechos, inclusive citando aqui lições aos meus alunos, do Charles Spurgeon, que fala sobre essa importância do ministro ter essa prática de vigilância. Bom, de maneira geral, é importante dizer que o livro, ao final de cada capítulo, sempre traz algumas perguntas, alguns pontos para você refletir e revisar o assunto daquele capítulo. Isso é ótimo, por exemplo, para você aplicar a si mesmo aqueles conceitos, mas também para levantar discussões e boa interação em pequenos grupos. E eu acho que funciona muito bem, tanto para levantar possíveis questionamentos de coisas que talvez não tenham ficado muito claras, mas também para se questionar em como colocar em prática alguns dos ensinamentos que ele traz aqui. Então acaba sendo um livro muito provocante, o que é muito bom, porque muitas vezes precisamos de fato sermos provocados em nossa vida cristã para melhor servirmos a Deus e fugirmos do pecado. Bom, porém eu tenho algumas críticas a fazer ao livro e eu vou dividir essas críticas em 2 partes. Uma é ao conteúdo do livro mesmo e a outra tem mais a ver com um aspecto editorial aqui da Eden Publicações. Quanto ao conteúdo do livro, olha, a vigilância é mesmo uma disciplina espiritual? Eu fiquei muito pensativo sobre isso porque isso está aqui no subtítulo. O primeiro capítulo é mostrar o que é a vigilância, mas sabe que eu não fui convencido disso? Eu acho que é porque eu tenho muito claro pra mim a ideia de disciplina espiritual como algo que você se dispõe a fazer intencionalmente de uma forma específica, tipo oração. Você para tudo e vai orar. Ou então oração comunitária. Você é solicitado para orar e você se levanta na igreja para fazer uma oração. É uma coisa muito pontual ali. Leitura bíblica, você pega a sua Bíblia, abre e lê. Meditação, você se dispõe a refletir sobre aquilo que você leu. São coisas muito intencionais e delimitadas naquela circunstância. A vigilância não é definida dessa forma. A vigilância, ela é quase como algo que transpõe tudo isso, sabe? Que ela está presente relacionada a tudo isso. Então, isso não ficou tão claro para mim. Por exemplo, algo que vai distinguir vigilância de disciplinas espirituais. Lá na página 25, tem uma parte que diz assim: negligencie a vigilância e você dificultará outras práticas espirituais, porque essa é a única prática que mantém os outros hábitos afiados. Então, ela está fazendo uma distinção entre o que é a vigilância e o que são outras práticas espirituais ou hábitos, né? Os bons hábitos espirituais. Então dá uma ideia que ela está realmente separada, sabe? Uma outra questão de definição é que, como John Owen coloca, né? Que vigilância é um cuidado de diligência universal exercitando-se em e por todos os meios prescritos por Deus. Se a vigilância tem a ver com diligência de se exercitar pelos meios prescritos por Deus, será que a vigilância não tem a ver como um meio para a prática da oração, da leitura bíblica, da evangelização, ou seja, a vigilância como um meio para as disciplinas espirituais? Eu acho que isso faz mais sentido para mim, inclusive tendo lido todo o livro. E alguns trechos me pareceu um pouco confuso essa ideia da vigilância como disciplina espiritual. Por exemplo, na página 91 diz: o primeiro passo da prática da vigilância, então, é considerar os seus caminhos. Essa é a disciplina do autoexame regular. Opa, peraí. Autoexame é uma disciplina? Mas é uma disciplina tal como a vigilância?
Ou é uma disciplina dentro da vigilância? Ou é uma disciplina que antecede a vigilância? Ou é uma disciplina que vem depois da vigilância? Em nenhum momento do livro foi falado da disciplina do autoexame, exceto nessa frase. Outra coisa que traz confusão. Página 93. Para mudar, devemos nos submeter à disciplina da graça de Deus. Peraí, disciplina da graça de Deus? A graça de Deus é uma disciplina? Não ficou claro aqui o que ele quer dizer com disciplina, né? Parece que a palavra disciplina, ela é usada com sentidos diferentes, sem delimitar com clareza o que se quer dizer com o uso da palavra. Uma outra frase ainda, na página 97. A vigilância abrange uma variedade de práticas, como autoexame, oração, meditação e prestação de contas. A vigilância abrange uma variedade de práticas. E ele cita algumas disciplinas. Autoexame, que ele já falou que é disciplina. Oração, obviamente uma disciplina. Meditação, também, obviamente, uma disciplina. E prestação de contas. Então, assim, a vigilância é o conjunto disso tudo? Quando eu faço tudo isso, eu estou vigilante. Ou a vigilância é algo que resulta dessas coisas? Quando eu faço essas coisas, eu acabo me tornando alguém vigilante. Ou será que a vigilância é a causa dessas coisas? Quando eu fico vigilante, eu acabo fazendo essas coisas? Eu não sei, mas está dizendo que abrange essas coisas. Então, em alguns textos, isso não ficou tão claro de como a vigilância se relaciona com as outras. Eu acho que, para mim, e assim, dentro do meu entendimento, se eu for colocado em um contexto de ensinar sobre vigilância, eu poderia muito me valer desse livro, obviamente, já que praticamente ele é o único livro que a gente tem em português sobre vigilância. E de fato a gente aprende muito com ele sobre isso. Mas eu não a definiria como uma disciplina espiritual. Para mim faz mais sentido a vigilância como um meio para as disciplinas espirituais. É como um terreno bem preparado para a prática da oração, da leitura bíblica, da prestação de contas, da evangelização, né? Das outras disciplinas espirituais. Eu primeiro preciso estar vigilante. Então isso para mim faz mais sentido. E também a vigilância é algo que ajuda a manter, a conservar a prática de disciplinas espirituais. É porque eu estou vigilante que eu oro agora e depois eu lembro de orar e me dedico à oração. Eu leio a palavra de Deus, que eu ouço a palavra de Deus e aquilo está sendo alimentado em meu coração porque eu estou constantemente vigilante. Então, a vigilância eu não vejo como uma disciplina espiritual. Eu acho que ela é muito distinta das outras em como ela funciona. Para mim faz muito mais sentido ela realmente ser colocada como uma base ali, um terreno, de onde todas as outras podem ser estabelecidas. Agora, quanto à edição, o que eu posso dizer? Olha, a edição do livro não é o mais importante, obviamente. O mais importante do livro é o seu conteúdo. Porém, eu acho que a gente pode pensar uma ilustração como se fosse um filme. O que é mais importante em um filme? Com certeza o mais importante de um filme é o seu roteiro, é o seu conteúdo, é a sua história. Não é à toa que a gente assiste, às vezes, filmes muito antigos com equipamentos audiovisuais aí extremamente precários e bem primitivos, mas ainda nos cativam, ainda são filmes clássicos e que merecem ser considerados. Mas quando a gente vê uma adaptação moderna ou um filme atual, o audiovisual ele tem o seu valor de forma que contribua para melhor apresentar o seu conteúdo. Ele não é o mais importante, mas ele é muito importante. O esquema de cor, a iluminação do cenário, a trilha sonora, o figurino, tudo isso é importante. Portanto, eu acho que a edição é por aí, sabe? Eu acho que ela tem um lugar muito importante e eu tenho que trazer algumas considerações para vocês aqui. Eu encontrei alguns erros, tem algumas outras coisas que não são erros, mas são coisas que eu senti falta. E tem outras que tem mais a ver com como se tivesse faltado um retoque final, sabe? Que não são coisas necessárias, mas que se tivessem seria melhor. Que poderiam ser feitas. Vamos lá, sem enrolação, o que eu senti falta? Gente, nós temos um livro que não tem numeração de capítulos. Não é o primeiro livro que eu li que não tem numeração de capítulos, mas assim, isso faz muita falta. Imagina você conversando com alguém. E aí, Zequinha, em qual capítulo você tá? Rapaz, eu tô no capítulo do porquê. Ah, eu tô no capítulo do como. Mas o como é antes ou depois do porquê? Não, mas o como é depois do quem, não? O quem vem depois. Primeiro vem o como e depois vem o porquê. Não, o quem vem antes, depois do porquê, depois... Tipo assim, ninguém tem obrigação de decorar a ordem dessas perguntas. A gente decora os números. Então a gente precisa dos números para saber a ordem, para interagir entre nós sobre como está o progresso da leitura. Então eu senti muita falta disso. Eu estava lendo o livro e eu não sabia a numeração do capítulo. Pelo menos uma coisa que é muito legal é que no título da página, sempre nas páginas à esquerda,
aparece qual é o capítulo que eu estou, mas aparece só o nome, como o cultivo da vigilância. Mas não diz, por exemplo, capítulo 3. É o 3, né? Eu acho que é o 3. Uma outra coisa que eu senti falta foi a numeração de tópicos. Como vocês perceberam, o livro está cheio de tópicos nos capítulos. 7 razões, 9 estratégias. E algumas vezes os tópicos, uns são maiores do que outros, você acaba realmente se perdendo. Você não sabe se aquele é o 5º, se aquele é o 4º, se já é o 6º e você não percebeu. E eu penso que o editor poderia colocar aqui no livro a numeração, mas realmente isso me incomodou bastante. Principalmente no capítulo 3, que é o capítulo maior, onde ele apresenta 9 estratégias. Então é um capítulo longo que você vai lendo e se você quiser, por exemplo, ensinar para alguém, se você quer fazer um resumo do livro, se você quiser conversar a respeito, você precisa da numeração para isso ficar mais esquematizado. Eu não conseguia ler sem a numeração. Então, antes de terminar o capítulo, eu saí folheando e defini os números. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª. Pronto. Aí voltava e começava a ler o capítulo, porque não dava, são muitos tópicos. Não sei, acho que a minha cidade também não deixa. Uma outra questão ainda. No apêndice 1, o Brian Hedges cita um trecho da obra do Robert McCheyne. O problema é que não há uma delimitação clara em quando é que é o Brian Hedges que está falando e quando é que já é o texto do Robert McCheyne. Sabe? Não há uma mudança de fonte, de linha, não há. Nem no começo, nem no final. Tá, pra não ser injusto, no começo existe 2 pontos. Dá um pouco mais de clareza, né? Mas no final realmente não tem absolutamente nada. Você vai lendo o texto, quando chega no próximo parágrafo você lê. Ele evidentemente deixou o texto inacabado. Aí você pensa, peraí, ele quem? Opa, eu acho que aqui não é mais o McCheyne que está falando. E poderia ter alguma coisa ali, outro tipo de formatação. Por exemplo, ao longo do livro tem vários blocos com citações de puritanos muito bem claras de que não faz parte, corpo propriamente, da obra, mas é como um anexo ali. Poderia ser algo desse jeito. No livro original existe uma linha que delimita isso. Fica uma linha bem no meio que separa o texto do McCheyne com a parte da conclusão do Brian Hedges. Então essas foram algumas coisas que eu senti falta, eu acho que poderia ser melhor implementado aqui na edição, porém existem alguns erros mesmo. Por exemplo, tem erro de concordância aqui, tem uma parte onde vai falar que a sentinela de uma cidade é cauteloso. Ainda que a pessoa que ocupe uma posição de ser a sentinela seja um homem, a palavra sentinela é uma palavra feminina. Então, gramaticalmente, né, deve-se concordar com o gênero da palavra. Então, a sentinela é cautelosa, deveria ser. Um outro erro que eu consegui observar. Ao final do capítulo Quando, que é o capítulo de número 4, tem uma parte de revisão, né? Que todo capítulo tem uma parte final que vai revisar o trecho. Na página 159, ele diz, para descrever o que foi que aconteceu para você negligenciar a comunhão com o Senhor Jesus. E ele diz, William Gurnall descreve 3 sintomas de sonolência espiritual. Ver página 119. Porém, quando você vai na página 119 está no capítulo anterior e não tem nada a ver nem com William Gurnall, nem com Cantares, que é citado aqui. A página correta que aparece essa citação é a página 143. Aí eu estranho, eu falei, gente, mas por que página 119? Bom, ver página 119 é o que está no livro original. Então foi traduzida a expressão ver página 119, mas não foi adequada a numeração da página de acordo com a edição que está sendo publicada. Você vai na 159 do livro e risca aí, né, da página 119, não é 119, é 143. E ainda um outro erro. Esse foi o que mais me pegou, assim, porque eu realmente fiquei curioso. Não que me incomodou, não foi que me incomodou muito não, mas eu realmente fiquei curioso para entender. O livro fala que todas as citações bíblicas vêm da Almeida Revista Atualizada, exceto quando for explicitado. Porém, no final do livro, na verdade, bem no final mesmo, depois do apêndice, existe uma citação de Judas, versículos 24 e 25. Porém, quando eu li a citação de Judas, eu achei um pouco estranho. Aparece bem assim, naquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a quem sejam glória, majestade, império e soberanias, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. E aí eu achei um pouco estranho, falei, não, tá faltando alguma coisa aí. Aí eu fui abrir na Almeida Revista Atualizada
E eu vi que estava diferente, porque, em comparação, o que aparece lá na Almeida Revista Atualizada, o versículo 24 começa com ora. E no decorrer do texto tem um trecho que ficou omitido aqui, que é ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Falei, peraí, por que tirou esse trecho todo? Deve ser uma outra versão bíblica. E aí eu fui procurar outra versão bíblica e não achei nenhuma que correspondia ao texto que está no livro. Não é NVI, não é NTLH, não é Almeida Revista Corrigida, não é Nova Almeida Atualizada, não é nem Almeida Corrigida Fiel. Aí eu pensei, bom, talvez tenha sido uma tradução do inglês. Ao invés de ser uma tradução brasileira, pegou a versão em inglês, como estava lá, e traduziu tal como em inglês. Mas também não é. Não é a NLT, não é a NIV, não é a King James, não é a Nova King James, não é a NASB, não é a ESV. Gente, o que tá acontecendo? O que aconteceu com essa passagem? E fui investigar. Eu sei que existe uma discussão aqui de variante textual a partir do grego, e nem todos os manuscritos trazem Judas 24 e 25 da mesma forma, especialmente o versículo 25. Consultando o aparato crítico da NA 28, eu vi que tinha algumas variações, e vi também que no texto bizantino não aparece a expressão Senhor Jesus Cristo. Então eu pensei, gente, será que é uma outra versão? Deve ser uma outra versão baseada em alguma dessas outras. Mas não é o caso. Acontece que aqui no final, onde aparece Judas 24 e 25, não é uma citação de Judas 24 e 25. Eu vou tentar explicar. Algo que dificultou esse entendimento na diagramação é porque os versículos ficaram na página seguinte. Se ficassem na mesma página, talvez ajudaria um pouco. Mas, no trecho anterior, diz: e mantenhamos-nos no amor de Deus, citando Judas 21. Enquanto confiamos... Eu acho que não devia ter esses 2 pontos. Porque aí segue a linha. O que ele quer dizer é, enquanto confiamos naquele que é poderoso, e aí segue o versículo. Então, é uma adaptação, é como você pegar o versículo e inserir ele no texto, sabe? E aí, quando ele segue dizendo, tem um trecho que diz, a quem seja glória, majestade e império. Esse a quem não está no texto bíblico, porém a forma que aparece na diagramação é como se fizesse parte do texto. Mas eu só descobri isso quando eu vi como é que estava no livro original. Porque lá na diagramação não existe os 2 pontos e a citação do texto bíblico ela é colocada apenas recuado. Então fica mais claro que está relacionado com o texto, mas ao mesmo tempo é uma citação de um outro lugar. Então eu acho que faltou uma atenção aqui, sabe? Não sei. Então eu acho que faltou um cuidado aqui melhor de adaptação. Não só do texto bíblico, mas especialmente do livro original, que estava bem adequado em como aparece o texto. Bom, e para fechar, em termos de edição, uma outra coisa e uma última coisa sobre a parte da edição tem a ver com os livros que são citados pelo Brian Hedges. Todo leitor tem uma experiência de, quando se dedica muito à leitura de um livro e gosta dele, você vai ter uma forte tendência, praticamente quase certa, né, de querer buscar os livros que o próprio autor citou no rodapé. Então, assim, livro leva a livro. Quanto mais você lê, mais você quer ler. E eu acho muito legal você conhecer novas obras a partir de um livro que você está conhecendo. Esse livro é excelente para isso, porque a metodologia dele é essa. Ele se baseia em citar outros livros, então você quer conhecer outros livros. Porém, por se tratar de um livro que é traduzido do inglês, obviamente as citações do autor são em inglês. E aí que está. A editora no Brasil, que está publicando em português, ela deveria ou não colocar as citações das obras correspondentes em português? Uma vez eu conversei com algumas pessoas e a resposta que eu tive é que não existe uma obrigatoriedade, não existe nenhuma lei, nada que obrigue a pessoa a fazer isso. Porém, assim, eu gostaria. É algo que eu senti muita falta, uma vez que o livro tem muitas citações e também eu percebi que muitas citações de livros que tem em português não foram aqui listados na sua edição. Em alguns casos, sim. Nós temos citações de obras em português. Porém, grande parte de obras que tem em português não foram aqui citadas na sua edição brasileira. Por exemplo, me chama a atenção que logo no começo do livro, uma das primeiras coisas que o autor fala é o seguinte. Ele está falando de vários livros, né? Ele diz: muitos deles são úteis, oferecendo instruções sábias sobre a prática, como meditação, oração e jejum. E aí tem uma nota de rodapé com diversos livros, e nenhum deles está listado à sua edição brasileira. Então, por exemplo, não é citado Quando Não Desejo Deus,
do John Piper, publicado pela editora Cultura Cristã. Hábitos da Graça, do Dave Matz, publicado pela editora Fiel. Não é citado o livro Oração, do Tim Keller, publicado por Edições Vida Nova. E nem o Disciplinas Espirituais é citado. É o livro do autor do prefácio. É um livro que aparece nos agradecimentos. É o primeiro livro citado pelo autor na nota de rodapé. E não é citado que foi publicado pela editora Batista Regular. Então, assim, é uma pena que quem não tem conhecimento de que esses livros já foram publicados, quando estiverem lendo Vigilância, vão poder até pensar, poxa, que legal, tem vários livros que falam sobre isso. Mas ele não vai ter as referências do livro em português. Tem um trecho na página 53, onde é falado das Institutas de João Calvino. E é citado Institutas de João Calvino, edição de 2019. Mas não existe a edição das Institutas de 2019. A edição especial foi lançada em 2006, a edição clássica, a segunda edição, também em 2006. Mas a terceira edição, que é a edição mais nova das Institutas, é 2022. Que, ao meu entender, se vamos citar a obra, deveria citar a edição mais recente, né? Mas ao citar 2019, não existe essa edição. Então, com uma coisa meio solta. Outros livros que não são citados. Guerra Santa, do John Bunyan, que tem a edição da Pão Diário, da editora Ágape. A Prática da Piedade, de Lewis Bailey, publicação da PES. Deveres da Comunhão, de John Owen, foi publicado pela editora Trinitas. E uma coisa eu fiquei curioso. O livro Memor e Remise, eu não sei como é que pronuncia esses nomes, de Robert McCheyne. Ele aparece lá que foi publicado parcialmente como A Vida de Robert McCheyne, pela Eden Publicações, a mesma editora do livro Vigilância. Eu não sei o que significa esse parcialmente. Será que o livro publicado é só um trecho do Memor e Remise? Ou será que no livro A Vida de Robert McCheyne, uma parte dele é, na íntegra, o que seria o Memor e Remise? Eu não sei, não entendi bem. Mas assim, não é que eu queira me prender a cada detalhe, mas é que esse livro é citado que ele foi publicado parcialmente pela própria editora que está publicando o livro Vigilância, que é a Eden Publicações. E esse livro, ele é praticamente o mais citado do livro, quase o mais citado. Umas 17 vezes aparece esse livro, pelo que eu pude observar. E se tem uma tradução dele em português, que inclusive é da própria editora, eu acho que seria muito mais interessante, por exemplo, que nas citações, ao invés de dizer esse é o livro em inglês que o autor está citando, mas também existe uma edição dele em português, poderíamos ter o próprio trabalho de tradução da editora. Ao invés de citar essa é a página do livro citado em inglês, poderíamos já ter ali esse é o livro já publicado em português pela nossa editora. Inclusive, o apêndice 1 parece ter a ver com essa obra também. Então, eu estou colocando essas considerações, mas também eu não sei porque não ficou claro o que significa publicado parcialmente pela Eden Publicações. Mas assim, tendo colocado essas ponderações, o assunto vigilância que esse livro desperta em nós a pensarmos, isso é muito importante e pouco encontrado. Não tenho conhecimento de outro livro que vai se dedicar a falar de vigilância como a gente vê aqui. Então isso é realmente muito bom, sabe? Eu acho que o livro acaba sendo muito recomendado, por exemplo, quando a gente pensa em um contexto reformado, que é o meu contexto, eu sou pastor presbiteriano, e os reformados enfatizam muito a graça de Deus, né? O sola gratia. E é fato que nós precisamos da graça. Sem a graça nós não podemos fazer nada, sem a graça nós não somos nada. Mas às vezes eu percebo que existe um certo tipo de liberalidade, ou talvez até libertinagem, que as pessoas querem atribuir à graça, mas de graça não tem nada. Acabando a banalizar a vida cristã como podemos viver de qualquer jeito, afinal somos salvos pela graça e não pelas obras. E esse livro nos mostra que uma prática como essa, que desconsidera uma vida cristã de obediência, não está considerando a graça. E na verdade tem um elemento que faz toda a diferença nessa equação, que é o elemento da vigilância. Mas e aí, você gostou desse livro? Olha, na descrição tem link para você comprar. Temos também um cupom que te dá um desconto a mais aí para você aproveitar. Lembrando que no site da editora, se você comprar uma certa quantidade, você também leva com frete grátis. Então fica aí para considerar comprar com outras pessoas ou comprar outros livros. Aí na Publicações tem excelentes obras publicadas. Mas por fim, o livro de fato nos convence da importância da vigilância e de nos dedicarmos à prática da piedade em cada momento da nossa vida, com zelo e devoção mesmo, observando os desafios à nossa volta. Mas é isso, gente. Esse é Vigilância, de Brian Hedges, uma publicação da Eden Publicações. Agradeço a Eden por me enviar esse livro, por eu poder ter conhecimento dele, poder avaliar esse assunto e avaliar melhor essa obra também. E por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Até uma próxima, pessoal, e tchau!